Shalom, shalom a todos os irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de discipulado. Hoje nós vamos trabalhar o tema Não existe profecia sobre o nascimento virginal? Esse tema faz parte da série que nós estamos desenvolvendo sobre as profecias do Messias. E só explicando já aos irmãos, por que deste tema? Porque esse tema ele é uma objeção feita pelos judeus ortodoxos, que nós também chamamos de antimissionários, por céticos, por pessoas que desertaram da fé. Então, é um tema muito importante para a nossa fé, é um tema apologético para a defesa da nossa fé. Então, eu peço bastante atenção dos irmãos aí e tomem nota das referências dos textos bíblicos para que os irmãos não venham se esquecer. O tema de hoje requer que nós leiamos o Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler Mateus, capítulo 1, versículo 18 a seguir. Nós, no primeiro estudo da série Profecias do Messias, nós estudamos sobre a genealogia de Yeshua e as objeções que os judeus ortodoxos, os antimissionários, os céticos levantam sobre a genealogia de Jesus, de Yeshua. E nós refutamos e respondemos todas as objeções levantadas sobre a genealogia do Messias. E hoje nós vamos falar sobre o nascimento virginal do Messias, que essas pessoas alegam que não existe profecia sobre o nascimento virginal e que o conceito e a crença no nascimento virginal é fruto do paganismo, ok? Mas vamos lá então para o texto primeiro. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz assim: O nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim. Quando sua mãe Miriam, Maria, estava comprometida com Yosef, com José, antes que se casassem, ela se encontrou grávida pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. Yosef, seu futuro marido, era um homem que agia de forma correta. Portanto, ele planejou desfazer o noivado discretamente, em vez de expô-la à vergonha pública. Mas, enquanto pensava sobre isso, um anjo de Adonai lhe apareceu em um sonho e disse: Yosef, filho de Davi, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Miriam, Maria, em sua casa como mulher, pois o que foi gerado nela procede do Ruach HaKodesh, procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe chamará Yeshua, Jesus, que significa Adonai salva, porque ele salvará, e a expressão aqui é Yeshua, salvará seu povo dos pecados dele. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor disse por meio do profeta: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão Immanuel. O nome significa Deus está conosco. Quando Yosef José despertou, fez o que o anjo do Senhor lhe dissera
levou Maria para a sua casa como sua mulher, mas não teve relações sexuais com ela até o nascimento do filho, e o chamou Yeshua, Jesus. Então, irmãos, este é o texto do Evangelho em que os antimissionários, os cristãos ortodoxos, os judeus ortodoxos, eles questionam essa profecia, essa citação que Mateus faz do Tanar, da Bíblia hebraica, da escritura hebraica, do chamado também Antigo Testamento. Mateus, no texto que nós lemos, ele cita Isaías 7,14, aplicando esta profecia ao Messias. E os céticos, ateus, judeus tradicionais, ortodoxos, judeus que não creem em Jesus, questionam essa profecia e dizem que esta profecia não se refere a uma concepção virginal, que não é uma profecia sobre o nascimento virginal do Messias. E você vai encontrar essa objeção e eles vão se respaldar também na história da mitologia. Porque quando você estuda a mitologia dos deuses, você vai ver que em toda a mitologia, seja ela babilônica, egípcia, grega, romana, dos povos pagãos, existia um nascimento virginal. O mais antigo, o apontado mais antigo, se refere à crença de que Nimrod e Semíramis, sua esposa, Nimrod morre, segundo a tradição e a mitologia, e depois Semíramis é achada grávida do seu filho, que ela colocou o nome de Tamuz. E ela disse que ela concebeu sem ter relação sexual. Só que a história narra que ela teve relações sim, que se achou grávida, só que propagou que houve uma concepção sem relação sexual. E que o filho que ela esperava, que ela deu o nome de Tamuz, nada mais era do que a reencarnação de Nimrod, o Deus Sol. Então, você vai ver os judeus que levantam essa objeção, dizendo, olha, isso é velho, isso está na mitologia antiga, de todos os povos, os egípcios, os babilônicos, os gregos, os romanos, que essa ideia de nascimento virginal é pagão. Ok? O primeiro ponto que nós temos que ressaltar é: havia a profecia da semente da mulher em Gênesis 3,15, e, com toda certeza, Rassatã, Satanás, ele, sabedor dessa profecia da semente da mulher, e nós sabemos que mulher não tem semente, a semente vem do homem,
e que essa semente vem de outro lugar, eles e Satanás, sabendo disso, e as nações, nós sabemos que foi dadas a ela a idolatria depois da Torre de Babel, e essa crença se espalhou para todos os povos pagãos. Mas nós vamos encontrar várias referências na própria literatura judaica de nascimento sobrenatural. E até mesmo nascimento sem ter relação sexual. Haja vista no nosso próprio canal, o nosso querido e amado professor Pedro Salles, do canal Veredas Antigas, ele nos deu um estudo sobre essa questão já do nascimento virginal. E ali ele lembra e cita literaturas judaicas que falam que Sara concebeu sem sêmen, que Rebeca foi dada a ela uma concepção, foi dada a ela um útero para ela conceber, que ela era sem útero. A própria Raquel, ela era estéril e houve uma concepção sobrenatural. Então, ele cita também o livro de Enoque, onde há a crença de Melquisedeque, de que houve um nascimento virginal, o livro de Enoque, que é amplamente citado na Brit Hadashah, no Novo Testamento. Então, a ideia de um nascimento sobrenatural e até mesmo virginal também é uma crença judaica. Mas nós vamos avançar, ok? Então, a primeira objeção é que essa crença no nascimento virginal é algo pagão. E quando você estuda a literatura judaica, você vai ver que não, que essa teoria ela cai por terra. E nós já temos um vídeo no canal que cita várias literaturas judaicas e que jogam por terra essa tese de que o nascimento virginal é algo pagão. Então, nós não vamos focar nessa objeção. Mas a segunda objeção, e por isso o tema, será que não existe profecia sobre o nascimento virginal, então? É que a profecia citada por Mateus, que é Isaías 7,14, os judeus vão dizer que há um problema aqui. Porque lá no original hebraico, em Isaías 7,14, não existe a palavra virgem. E a palavra virgem em hebraico é betulá. Só que na profecia de Isaías 7,14, a palavra lá é almal, alma, que pode ser traduzida como jovem, moça, donzela, e não virgem. Então, essa é uma objeção que nós temos que responder. Será que Mateus errou? O original hebraico? Por que que no original hebraico não trouxe, então, na profecia Betulá e trouxe sim Almá? Então, vamos para a profecia que é citada por Mateus, no capítulo 1, sobre a concepção sobrenatural de Jesus. Vamos lá para Isaías 7.
Na própria Bíblia minha está assim, ó. Isaías 7,14. Portanto, o próprio Senhor dará a vocês um sinal. A jovem engravidará, dará à luz um filho e o chamará Immanuel. Deus está conosco. Então, essa é a profecia que Mateus cita lá no seu evangelho. A primeira objeção judaica, principalmente judaica, desse texto é: esta é uma profecia para o rei Acás, ou Ahaz em hebraico. E você pode ver o versículo 12 diz assim: Acás, porém, respondeu: não quero pedir, não quero pôr Adonai à prova. Então o profeta disse: ouça aqui, casa de Davi, cansar a paciência das pessoas é coisa pequena para você, para desejar cansar também a paciência do meu Deus? E aí vem a profecia. Então eles alegam que é uma profecia para Acás, que era da casa de Davi. E que essa profecia não diz respeito a Jesus, a Yeshua, porque ele vai surgir depois de 600 anos. Então, essa é a primeira objeção. Segunda objeção, porque a palavra aqui não é Betulá, é Almar, que é jovem. E jovem pode ser uma moça virgem, como pode ser uma moça que já teve relações sexuais e, porém, não deu à luz filhos. Então, essa é uma objeção. E é uma objeção válida, porque, de fato, a palavra aqui não é Betulá, é Almar, é jovem, e não virgem. Então, será que Mateus errou? Irmão, se você pegar uma concordância bíblica hebraica, você vai ver que essa palavra Betulá ela é rara, ela aparece 6, 7 vezes na Tanar, na Bíblia hebraica, que nós conhecemos como Antigo Testamento. Mas nós temos argumentações para refutar essa objeção judaica. Primeiro, quando a Bíblia usa alma jovem, normalmente ela se refere também a uma jovem, mas essa jovem também virgem. E aí nós podemos citar como exemplo Gênesis 24, quando a Torá vai falar de Ríbica, de Rebeca. E aí eu quero que você anote Gênesis 24, porque é importante. Gênesis 24, nós vamos ler o versículo 16. Olha só o que diz Gênesis 24, 16. A jovem era muito bonita, uma virgem, pois jamais mantivera relações sexuais com nenhum homem. Ela desceu à fonte, encheu o jarro e subiu. E aí agora, Gênesis 24, 43. Então, aqui estou, em pé junto à fonte. Direi a uma das jovens que vier tirar água, dê-me um gole de água de seu jarro.
Então, aqui nós temos a menção de que Rebeca era virgem e ela, posteriormente, ela é chamada de Almá, de jovem. Então, não significa que a profecia dizer que a jovem dará à luz um filho, que ela também não pudesse ser uma virgem, ok? Agora eu quero citar um outro texto que está no próprio livro de Isaías, Isaías 62. Isaías 62, versículo 5, no próprio livro de Isaías, diz assim: como o jovem desposa a moça, aqui na nossa versão traduziu como moça. Então, era para estar aqui a palavra, se fosse olhar a regra judaica, era para estar aqui a palavra alma, moça, jovem, donzela, mas se você vai no original hebraico, a palavra aqui é betulá, é virgem. Mas a própria nossa versão diz, como o jovem desposa a moça, tá vendo que uma jovem, alma, jovem, moça, donzela, só de chamar de moça, já mostra que ela é uma betulá, que ela é uma virgem. Seus filhos a desposarão, como o noivo se regozija com a noiva. Seu Deus se regozijará com você. Ok? Então, respondendo à objeção de que Mateus não errou, como que nós respondemos a essa objeção? Não significa que a profecia do texto de Isaías 7,14 está escrito no original hebraico alma, jovem, moça ou donzela, não significa que essa profecia não diz respeito a uma betulá, a uma virgem. E aí nós temos o exemplo de Rívika, de Rebeca, que a Torá vai chamar ela primeiro de virgem e depois vai chamar ela de jovem. Nós vimos no texto do próprio rolo do profeta Isaías, no capítulo 62, versículo 5, que nas nossas versões é traduzido até como moça, mas não está lá no original, lá, mas está betulá, virgem. E agora, eu vou dar a última resposta a essa objeção. Nós temos na Septuaginta de Isaías 7,14, a palavra grega paternos. E a palavra grega paternos, que traduziu a palavra alma, que é moça, jovem, donzela, paternos em grego é virgem. E o que é a Septuaginta? A Septuaginta, ela surgiu séculos antes de Jesus nascer. A Septuaginta é a versão grega, a versão dos 70, a versão grega da Taná, da escritura hebraica, do chamado Antigo Testamento. E os judeus, ao traduzirem o texto hebraico para o grego, eles usaram a palavra grega paternos, que significa virgem, para este texto.
que é a mesma palavra grega quando você vai no manuscrito grego de Mateus, capítulo 1. É a palavra grega paternos. Então, Jesus nem tinha nascido. A versão da Septuaginta, salvo engano, é 2 séculos antes de Jesus ter nascido. 200 anos antes. Então, não havia essa preocupação, né, de esconder que essa profecia é a respeito de uma virgem que dará à luz um filho. Então, respondendo a essa objeção, ali o texto diz respeito a, sim, a uma virgem. Agora, voltando lá para o texto de Isaías 7:14, nós temos outro segredo aqui no texto. Então, respondendo à objeção judaica de que a palavra hebraica ali da profecia de Isaías 7:14, almar significa jovem, moça ou donzela, nós trouxemos, primeiro, o exemplo de Rívca, de Rebeca, que era uma almá, uma donzela, e também era virgem, Betulá. E aí nós citamos Gênesis 24:16, onde diz que ela era virgem, e depois ela é chamada de jovem, de donzela, em Gênesis 24:43. Então, respondendo a essa objeção, não significa que o texto usar alma, jovem, moça, donzela, não significa que ela era uma betulá, que ela não era uma virgem. Pelo contrário, normalmente, quando é aplicada a palavra alma no texto sagrado, sim, se refere a uma jovem, mas uma jovem virgem, que não teve relações sexuais. O outro exemplo que nós demos foi Isaías 62:5, no próprio rolo do profeta Isaías, em que nas nossas versões está até traduzido como moça, jovem ou donzela, mas no original hebraico ali é betulá, é virgem. Então, nós percebemos que, ora, as traduções elas intercalam entre jovem e virgem. E o outro exemplo que nós demos foi da Septuaginta, que é a versão grega da Tanar, da escritura hebraica, do chamado Antigo Testamento, que foi uma tradução, a versão dos 70 eruditos judeus que traduziram o chamado Antigo Testamento para o grego, e em Isaías 7:14, os judeus eruditos, escribas, eles traduziram a palavra alma de Isaías 7:14 como paternos. E a palavra grega paternos significa virgem. Então, os próprios judeus traduziram aqui como virgem. E a Septuaginta, ela antecede a Cristo. Ela é 100, 200 anos antes do nascimento de Cristo. Então, nós vemos que o texto da profecia de Isaías 7:14, sim, é uma profecia sobre a virgem que dará à luz um filho, e que Mateus não errou. Mas vamos voltar para a profecia de Isaías 7:14. E agora é importante a gente pontuar o seguinte: olha o que diz o texto. Portanto, o próprio Adonai dará a vocês um sinal.
A palavra hebraica aqui é ot. E ot, em hebraico, sinal, também é usado no sentido de milagre. E aí nós vemos vários eruditos judeus messiânicos, nazarenos, nos ensinando e trazendo esse conceito para a gente. O seguinte, não há nada excepcional, não há nada que seja um sinal miraculoso uma mulher conceber tendo relações sexuais. Isso é algo natural, e não antinatural, e muito menos sobrenatural. Só que aqui a palavra hebraica é ot, que também é usada no sentido de milagre. E aí nós temos, até para mencionar, Êxodo capítulo 4, versículo 8, aparece a palavra ot lá, no sentido de um sinal, mas um sinal miraculoso. E qual é esse? Em Êxodo 4. A vara que estava na mão de Moisés, quando ele jogou no chão, virou uma serpente. E o texto diz ali, em Êxodo 4:8, que isso foi um ot, foi um sinal. Então, um cajado virar serpente, isso é um sinal miraculoso, sobrenatural. Então, é a mesma palavra hebraica que, olha, portanto, o próprio Senhor dará a vocês um sinal, um sinal miraculoso. Qual é? A jovem ou a virgem engravidará e dará à luz um filho e o chamará Immanuel. El é Deus. Immanuel é Deus conosco. E isso aqui não é uma profecia para o rei Acás. E nem para a sua descendência imediata. E aqui eu quero usar a própria literatura judaica contra os judeus que dizem que Isaías 7,14 não diz respeito ao Messias. Eu quero citar aqui o Talmud babilônico. No Tratado de Sanhedrin 99a, que diz: todos os profetas profetizaram apenas sobre os dias do Messias. Ou seja, todas as profecias que estão nos profetas dizem respeito ao Messias. E essa aqui é uma profecia não para o rei Acás e para os seus descendentes imediatos, mas sim para o rei Messias. Porque olha só como ele vai ser chamado: Deus conosco, Immanuel. Isso aqui mostra não só um descendente de Davi, mas sim o Messias, que é divino. Ok? Então, aqui nós refutamos essa objeção que diz que Isaías 7,14 não é uma profecia sobre o nascimento virginal. E que Isaías não profetizou sobre o nascimento virginal. Que não existem profecias sobre o nascimento virginal. E que essa ideia de nascimento sobrenatural é pagão e não judaico. Partindo de novo do pressuposto de que todos os profetas profetizaram apenas sobre os dias do Messias, eu quero citar Moisés, quando ele escreveu a Torá, e ele deixou relatado que as matriarcas, todas elas tiveram uma concepção sobrenatural. E aí nós citamos Gênesis 18:11, tome nota, Gênesis 25:21 e Gênesis 29:31. Todas as matriarcas eram estéreis.
E elas precisaram de uma intervenção divina para conceber. Eu quero citar principalmente Gênesis 18, 11, que vai falar que Abraão tinha 100 anos, que Sara tinha 90. E Gênesis 18, 11 diz que Sara já tinha passado o costume das mulheres. Sara já estava na menopausa, Sara já não menstruava mais. Não tinha como conceber. O texto sagrado diz que Abraão já era necrosado. Seu órgão genital já era morto. Ele era impotente sexualmente. E aí nós vemos Deus mudando o nome de ambos e colocando uma letra rei, que é uma partícula do tetagrama do nome sagrado e que aponta para a Rua HaKodesh, para o poder do Espírito Santo, para que eles pudessem conceber e dar à luz o filho da promessa. Isso aponta para o Messias. Então, não podemos cair na falácia de que na Torá não existe nascimento sobrenatural, porque o nascimento dos patriarcas foram sobrenaturais. E agora, para nós encerrarmos, eu quero citar uma outra profecia de Isaías, onde nós temos um segredo. E como diz o Rafa, nós poderíamos até dar um outro título para esse estudo, a partir dessa profecia de Isaías 9, que é o Messias e o Mem fechado. Na literatura judaica, irmãos, é conhecido como o mistério do Mem. O Mem é a letra hebraica, normalmente a gente se assemelha a ela ao nosso M, tá? E assim como o nosso M é uma letra aberta e não fechada, como a letra O, como a letra B. Só que na profecia de Isaías 9, 6, 7, o Mem, no meio da palavra, ele está fechado. E aí que surge o mistério do Mem. Então vamos para outra profecia, que é a profecia de Isaías 9, versículos 6 e 7, que é uma profecia sobre o Messias. E de novo, sabe o que os rabinos vão dizer? Sabe o que os judeus que não creem em Jesus vão dizer? Sabe o que os céticos vão dizer? Que Isaías 9 diz respeito a Ezequias. E que essa é uma profecia para o rei Ezequias. E que não é uma profecia sobre o Messias. Mas esses judeus ortodoxos, esses judeus que não creem em Jesus como Messias, eles falam isso para muitos porque eles não conhecem a literatura judaica. Porque aquele que conhece um pouco da literatura judaica, aquele que conhece um pouco da própria literatura judaica, usa a própria literatura contra esse argumento falacioso, mentiroso. Então vamos para a profecia de Isaías 9. Isaías 9, 6 e 7. Gente, tremenda essa profecia, tremenda. E aqui eu quero até abrir um parêntese, porque há muitos judeus messiânicos, nazarenos, que têm dificuldade de ver Jesus como Deus. E aí, Jesus como Deus não é um conceito cristão, pagão, é um conceito judaico. Como diz o rabino Joseph Shulam, se você tem problema com a divindade do Messias, você está tendo problema com a própria Bíblia, com o próprio profeta Isaías.
Porque Isaías chama ele de Deus, Jeremias chama ele de Deus. E se Isaías, Jeremias chama o Messias de Deus, eu não vou chamá-lo? É o pressuposto do rabino messiânico Joseph Shulam. Mas vamos lá então. Isaías 9, 6 e 7 diz assim: pois uma criança nasceu para nós, um filho nos foi dado. E aí, ó, o domínio repousará sobre os seus ombros, e a ele será dado o nome Pela Iotz El Gibor Av Ad Sar Shalom, maravilha de conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. De modo que se estenda o domínio. Aqui está o segredo. De modo que se estenda. A palavra hebraica aqui é lemarbe, lemarbe. E a palavra para que aumente, ou de modo que se estenda, nós temos no meio da palavra um mem sufit, um mem fechado. Vamos colocar a letra M fechada no meio da palavra. Só que o mem sufit, que é o mem fechado, ele só é usado no final da palavra, não no meio. E aí, esse detalhe está no texto massorético hebraico. Se você pega, eu fiz questão de pegar, eu tenho aqui um Taná completo, hebraico-português, eu fui lá no hebraico para ver, a palavra marcou aí, está com o mem aberto. Mas olha do lado da setinha, tá? Entre o parênteses aí, olha nessa projeção, o mem está fechado. O mem fechado, que é o mem sufit, e o mem aberto. A palavra lemarbe, para que aumente ou para que se estenda o domínio, era para ter o mem aberto. Só que o mem do meio do lemarbe está um mem sufit, um mem fechado nessa profecia. Então, vou continuar lendo ela. De modo que se estenda, lemarbe, o domínio e perpetue a paz do trono e do reino de Davi, para sustê-lo e sustentá-lo, para mantê-lo, perdão, e sustentá-lo por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. O zelo de Adonai Tsevaot, do Senhor dos Exércitos, o realizará. E aí, esse men sufit, no meio da frase, está esse men fechado, men sufit. E aí o próprio Talmud, no Tratado de Sanhedrin 94a, vai dizer que esse texto não se aplica a Ezequias. Diz assim: o atributo da justiça disse perante o santo, bendito seja, soberano do universo. Tá vendo que parece entre chaves aí? E o men, ele está fechado. Vem a tradução normal do lado aqui com o mem aberto, mas na setinha aí, eles colocaram o mem fechado como está no texto massorético. E aí há um mistério do mem fechado. E aí eu estou lendo agora o Talmud babilônico, o Tratado de Sanhedrin 94a, que diz o seguinte:
o atributo da justiça disse perante o santo bendito seja, soberano do universo, se tu não fizeste Davi o Machia, que proferiu tantos hinos e salmos diante de ti, tu nomearás Ezequias como tal, que não te louvou, apesar de todos os sinais que tu fizestes para ele? Por isso o Mem foi fechado. Ou seja, irmãos, o próprio Talmud babilônico, no Tratado Sanhedrin 94a, diz que essa profecia não se refere a Ezequias e faz uma comparação entre se Deus não fez Davi Machia, quanto mais ele vai fazer Ezequias. Então, aponta para esse texto, dizendo que esse texto não é para Ezequias, como os judeus hoje dizem que esse texto se refere a Ezequias. E não é. A própria literatura antiga deles diz que não é. Ok? Esse texto, então, se refere a quem? E aí eu vou citar agora o Targum. E aí eu quero lembrar vocês o que é um Targum. O Targum é uma tradução do texto hebraico, ou seja, uma tradução de Isaías 9, 6 e 7, do hebraico para o aramaico. Quando e por que surgiu o Targum, ou os Targumim? Porque o povo, ao ficar 70 anos no exílio babilônico, quando eles voltaram, muitos, quando ouviam a leitura do texto hebraico, não sabiam o que significava aquela palavra. E aí surgiu o Targum, que é uma tradução já parafraseando e explicando o texto. E agora eu quero ler para vocês um desses Targumim sobre o texto de Isaías 9, 6 e 7, que diz assim: disse o profeta para a casa de Davi, porque um menino nasceu e um filho nos foi dado, e ele recebeu a Torá para si, para guardá-la, e o seu nome é chamado desde a eternidade, maravilhoso conselheiro, Elohim forte, que vive eternamente, o Machia, do qual a paz será grande sobre nós em seus dias. Ou seja, o Targum atribui esse texto ao Messias, confirmando também o Tratado Sanhedrin 99a. Ok? E agora, só para a gente explicar o mistério do Mem. Por que esse Mem aí está fechado na palavra lemarbe, para que se aumente, de modo que se estenda. Por que o Mem ele está sufito no meio da palavra se isso não é usado na gramática hebraica? Para dar um sinal. Por quê? Porque o Mem, na literatura judaica, o Mem, ele é associado ao ventre, tá? O Mem, ele é associado ao ventre. Porque eles falam que o ventre é como maim, como uma água. Ele é úmido, ele é molhado. Por isso que ele gera maim. E aí o Mem, eles associam ao ventre. Isso é encontrado no Sefer Yetzirah 3.6, que vai associar o ventre, Maim, à letra Mem. Em outro livro famoso da Cabala, o Bahir, esse livro da Cabala, ele vai discorrer sobre o Mem aberto e sobre o Mem fechado. No Bahir 84 e 85.
Então, esse conceito do mem está sendo associado ao ventre, ele está na literatura judaica. E o mem fechado diz respeito a um útero fechado. Então, a profecia e os maçoretas deixaram isso no texto hebraico, de como que se dará o nascimento do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele se dará através de um ventre fechado, de uma concepção sobrenatural. Assim como foi Maria, ela deu à luz a Jesus com o ventre fechado, ou seja, sem ter relação sexual. Aí, ó, o pastor Wagner colocou, o mem, ele recebe fluido de fora, por isso ele está aberto, mas o mem aqui, ele está fechado. E por ele estar fechado, o que dizem os rabinos? Aí ele recebe fluido de cima, como tet, com a letra tet, que é aberta para cima, ou seja, ele recebe de cima, e é o mesmo que diz Mateus. Como é que ela concebeu? A sombra do altar. Então vocês perceberam, irmãos, que até na literatura judaica é possível refutar essas objeções sobre Jesus não ser o Messias de Israel? Nós temos outras literaturas que nós poderíamos citar, o Sefer Ha-Meshiv, que cita também uma concepção sobrenatural vinda do próprio Deus. A gente pode citar também o cabalista Avraham Abulafia, que ele diz que Eva, ela seria inseminada pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, e daria à luz o filho permanente, Ben Shel, Caimá. Ou seja, esse conceito do nascimento virginal sempre foi um conceito cabalístico, sempre foi um conceito judaico e não pagão, refutando essa objeção que a crença no nascimento virginal é uma crença pagã, tá? Porque você vai encontrar, sim, crenças pagãs no nascimento virginal, mas, óbvio, foram copiadas da crença original, de que a vinda do Messias seria através de uma concepção sobrenatural, com útero fechado. Então, eu quero ler novamente Mateus capítulo 1. É por isso que Mateus vai explicar que ela era virgem, mas ela também era uma jovem, ou seja, ela já havia se prometido em casamento, ela já era noiva, vamos colocar assim, de José. Olha só o que diz o texto. O nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim. Quando sua mãe, Miriam, Maria, estava comprometida com Yosef, José, antes que se casassem, ela se encontrou grávida pelo Espírito Santo. José, seu futuro marido, é um homem que agia de forma correta, portanto, ele planejou desfazer o noivado, tá vendo? Discretamente, em vez de expô-la à vergonha pública. Mas, quando pensava sobre isso, um anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria em sua casa como mulher, pois o que foi gerado nela procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você vai chamá-lo de Yeshua, Jesus, que significa o Senhor salva, porque ele salvará, Yeshua, seu povo dos pecados dele.
Ok, meus irmãos? Então, a concepção de Maria foi uma concepção sobrenatural em que o próprio Eterno colocou a semente de Davi dentro dela. E aí, para a gente terminar, a gente tem que partir até do pressuposto da biologia. E aí eu quero ler até um comentário da Peshita sobre esse texto do nosso professor, Orochi Tzadok Bendere, que ele vai dizer o seguinte, agora nós vamos lá para a biologia. Yeshua foi um homem e não um extraterrestre. Deduzindo-se daí que de seus 46 cromossomos, 2 correspondem ao par sexual representados por XY. Vale recordar que as mulheres possuem o par XX. Para que ocorra a fecundação, são necessários um gameta masculino e um feminino. O gameta masculino é o espermatozoide, enquanto o feminino é o óvulo. Cada um desses gametas apresenta apenas metade dos cromossomos da espécie humana. Sendo assim, cada óvulo e cada espermatozoide possui apenas um cromossomo sexual. Já que a mulher é XX, todos os gametas femininos apresentam apenas cromossomo sexual X. Já o homem apresenta gametas X e gametas Y. Assim sendo, se um óvulo for fecundado por um espermatozoide X, nascerá um bebê com o par sexual XX. E, consequentemente, o casal terá uma menina. Por outro lado, se um óvulo for fecundado por um espermatozoide Y, o bebê será XY, isto é, será um menino. Consequentemente, quem determina o sexo é o espermatozoide, portanto, o homem. E aqui nós temos uma problemática, né? Se não houve espermatozoide, como que nasceu o menino? Como que nasceu Jesus? Se para a fecundação é necessário um gameta masculino, o espermatozoide, e um gameta feminino, que é o óvulo, de onde que veio essa semente? E essa semente tem que ser de Davi. E aí eu quero que você anote um texto das Sagradas Escrituras de Romanos. Romanos 1:3 diz assim: elas, ou seja, as boas novas, elas dizem respeito a seu filho. Ele é um descendente físico de Davi. A palavra grega aqui é espermatozoides. Espermatozoides de Davi. Ou seja, Jesus é do espermatozoide de Davi. E aí? Como que se deu? Jesus não era um extraterrestre. Ele tinha 46 cromossomos. O que Deus fez? Há duas teses, tá, irmãos? A primeira tese é a seguinte: a tese é a seguinte: o próprio Eterno
como criador de todas as coisas, ele trouxe à existência um sêmen, um espermatozoide de Davi. Ele criou essa metade de cromossomo, e com o Espírito vindo sobre Maria, houve a fecundação com seu óvulo, o óvulo da Maria. Essa é uma interpretação. A outra tese, qual é? É a tese da primeira inseminação artificial, em que o Eterno, sem relação sexual entre José e Maria, ele pegou um espermatozoide do próprio José e inseminou, através do poder do Espírito Santo, na Maria, e ela concebeu. E aí nós temos a primeira inseminação artificial. Então nós temos essas duas teses. Uma que a semente veio de outro lugar, veio do próprio Eterno, e a outra que ele tirou do próprio José e de forma sobrenatural inseminou Maria pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos essas duas teses. Eu creio na segunda tese, que ele usou a própria semente de José. Daí por que Mateus ele usa a genealogia de José. E para mostrar que ele descende do rei Davi. Ok, meus irmãos? Então, no discipulado de hoje, da série Profecias do Messias, nós respondemos que sim, existe profecia sobre o nascimento virginal. E aí usamos os textos hebraicos, o próprio texto massorético e a literatura judaica. É aquilo que eu sempre digo aos irmãos: quanto mais nós estudamos, quanto mais eu estudo a literatura judaica, mais eu tenho certeza que Jesus é o Messias. E que o Novo Testamento é um livro judaico. Porque os antimissionários, os judeus ortodoxos, eles vão dizer que Jesus foi bastardo, que ele nasceu de uma relação incestuosa entre um soldado romano e Maria, e que não houve nascimento virginal, e que o Novo Testamento é produto de Roma, que é um livro criado por Roma e que não é judaico. Então, só nesses dois estudos nós podemos entender e ver que, de fato, o Novo Testamento é um livro judaico. E que, de fato, Jesus, Yeshua, é o Messias de Israel, o Messias prometido, o Messias, aquele que cumpriu todas as profecias sobre o ungido de Deus, o Filho de Deus, o Emmanuel, o Deus conosco. Amém, meus queridos? Shalom, shalom a todos.